Chegou! Cheguei! Ai, Chegamos! Olá, boa noite a todos. Boa noite. O som tá bem aí? Tudo certo? Primeiro a gente quer agradecer a presença de todos aqui. Dizer que mais esse é o terceiro espetáculo que a gente faz nessa pandemia, né? Em modo virtual. E, bom, é isso. Rastro é tudo isso. E está sendo agora também muito especial para a gente poder receber essas pessoas, né, esses convidados com muito carinho. Hoje a Simone Alcântara, já aproveito para apresentar ela aqui. Boa noite, Simone. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a cada um de vocês, a todas, todos que estão nos assistindo, todos. E eu queria dizer que eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, comemorando os 17 anos, né, da companhia. Não é pouco. E também, assim, pela importância de estarmos conversando com várias pessoas de vários lugares sobre um grupo de dança, a Cadê, que não é da capital, não é de capital, é de uma outra cidade menor, e isso é de uma importância enorme para a gente estar se sabendo mais o que está se fazendo que não é da capital, né? Porque a capital, as capitais sempre estão mais visíveis. Então, é muito bacana, parabéns por essa iniciativa e toda essa temporada, e estou aqui para a gente conversar e trocar e aprender também com vocês, com certeza. Sempre. A gente deixa agora o espaço aberto também para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, tanto para Simone quanto para a gente, né, do quanto foi essa trajetória até aqui. Em abril, Simone, a gente completa já 18 anos, então 17, já a gente fica 18 mais quase. velho, né? Maior de idade, né? Maior de idade. A gente está aqui também nesse lugar, né, de também completar 18 anos, claro, independente no interior, que eu acho que é legal começar essa conversa já falando isso. Como esse território nosso não se perdeu com todo esse tempo, né? A gente comentava sábado passado o quanto a gente tem revisitado essas memórias aqui e a necessidade de mantê-las vivas, né? Viva no corpo, nessa casa, na casa que é corpo também, e nesse chão. Teve um trabalho nosso território, que foi até para São Paulo, pelo Mapa Cultural Paulista, que tinha esse propósito mesmo, né? A gente foi dançar no sítio, foi dançar na frente da cidade, com gado passando, com, né, o pé no chão de fato, e a gente mostrou lá no palco do Sérgio Cardoso um pouco desse local aqui, né? E hoje a gente faz o inverso, traz as pessoas daí para mostrar onde é a nossa casa e onde estão aqui as nossas memórias colocadas também, né? No guarda-roupa, nos cômodos dessa casa, nos objetos aqui que a gente já usou como cenário. Então, é muito feliz de você também debruçar o seu olhar hoje para comentar esse processo, né? Essa temporada, assim como todos, e tá aqui. Quem sabe, quando essa pandemia passar, a gente já falou isso, vocês também estão aqui tomando um café, né? Nesse território. Sim, claro. E assim, sabe que eu descobri uma coisa que eu fiquei tão surpresa e até emocionada pelo seguinte: o nome da cidade de vocês, Potirendaba, certo? Falei certinho. Sim. Quando eu fui saber um pouco mais da cidade, né, conhecer um pouquinho mais, tá, onde é que eu estava indo, né, para saber onde é que vocês estão, esse espaço que vocês estão oferecendo, né, recebendo as pessoas, e eu achei o máximo, porque é uma origem, né, indígena, Tupi-Guarani, e estamos falando muito disso, né? Nossa retratação atualmente do colonialismo europeu branco em relação à ancestralidade, à crueldade, né, da diáspora com os africanos e os nossos amigos
e parceiros afrodescendentes, né? E os nossos. Então, quando eu vi o sentido da palavra, que é, me corrijam qualquer coisa, lugar das flores ou sítio das flores, Isso. me veio na cabeça, porque eu assisti a semana passada também, né, na estreia. Então, me veio imediatamente na cabeça as cenas, quantas flores que aparecem desde o comecinho, né, da apresentação, que é Amanda, né? É o seu nome, que você já está com uma flor ali dentro da casa. Sim. E quantas flores aparecem, quantos jardins, entre aspas, que é essa imensidão aí que a gente vê lá embaixo nas luzes, que eu acho que é a cidade. Então, assim, eu fiquei tão emocionada, pensei, nossa, que incrível. E falando desse espaço de vocês, desse lugar que estamos longe fisicamente, e que a gente está combinando um café com bolo, o que seja, porque esse acolhimento que vocês estão dando é muito precioso e vocês estão marcando muito na memória do grupo a partir das histórias de cada um. Esse vídeo anterior que vocês passam do pessoal que trabalhou com vocês, que tem desejos ainda de dançar, é precioso. E voltando um pouco, eu fiquei pensando, nossa, que região é essa que eu não conheço muito, né? E que os indígenas, ou ainda tem povos indígenas aí, eu não sei, vocês que podem me contar, mas teve alguma história lá atrás, né, que desde o século XVI, XVII, talvez, que os indígenas povoavam essa área, porque algumas cidades, outras têm nome indígena também, né? E isso eu estou falando porque é a origem que tem, são povos que têm uma relação, estão no meio ambiente, na terra deles, é o meio ambiente, né? É o que está sendo destruído, mas que me veio na cabeça que interessante vocês, nessa natureza, nesse espaço que vocês decidiram apresentar, que está na casa, uma casa que tem história, que a gente vê chapéu de palha na parede, no começo você não sabe onde é, mas a gente vai indo junto com vocês quando, de repente, vocês saem. E eu fiquei pensando também na questão do canto da Fernanda, é muito linda essa voz, e ela canta, às vezes, a capela, ou com um pequeno, não sei se é um ganzá, mas no começo é uma castanhola, tem uma presença essa voz, sabe, um canto, isso porque eu fiquei pensando muito nessa questão das flores, do jardim dessa região, esses antepassados aí da origem do lugar, talvez, e o canto, porque são povos indígenas, cantam, né, dançam, abrem suas terras, né, recebem. Então, e vocês estão num movimento muito lindo de registro de memória, que sempre assim, olhando muito a narrativa do outro, de quem já participou com vocês, né, de vários trabalhos, que falam com... É um carinho, mas é uma fala que não é passado, ou então é um passado que está presente ainda. Tem uma das meninas até fala, é um passado, mas permanece. E a memória é isso, né? O que fica de significativo para cada um de vocês, da companhia, de quem já fez parte, e o que virá, porque o que fica é o que nos faz ir para o futuro, né? Não tem futuro sem o passado presente, a gente só entende o nosso futuro, os nossos desejos, ou o que a gente vai fazer pelo do que vem. E esse nome rastro é muito interessante, porque ele provoca já de cara rastro. Mesmo que alguém não saiba, vá assistir o espetáculo, vamos supor que assiste o espetáculo, sem saber do aniversário. Rastro já é alguma indagação, opa, rastro do quê, né? Que rastro é esse? Então, eu fiquei pensando muito nessa questão de estar num lugar que é interior, mas a produção, a criação e o cuidado da produção de vocês e o cuidado de registrar. Porque eu fico imaginando como é que era quase 18 anos atrás, para vocês começando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque faz parte da história do grupo, mas faz parte da história da dança. Porque a história da dança no Brasil
tem milhares de coisas de dança. E não só a cênica, né, mas como as nossas danças sociais, danças étnicas, danças de brincantes, etc. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse início, como é que foi na cidade, como é que foi essa... Porque preconceito tem aqui em São Paulo também um monte. Mas eu entendo que é mais difícil, né, fora da capital. Então, vocês contarem um pouquinho só assim, o que ficou na memória e como foi esse começo? Vocês com esse trabalho do CADE. Claro que eu não, quem estava no início também, talvez sejam outras pessoas, não sei. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque dá para entender hoje, né? Pode começar. Posso começar? Se eu começar, eu vou... Eu não estou desde o Não vou início, chorar. né? Não, Se vocês chorarem, acho que eu também vou chorar, não vai dar. Você já começa a tocar nos lugares que já... É assim. Né? Mas é isso. É o tempo todo revisitando, de fato. Mas o interessante é que essa semana eu estava vasculhando um HD externo para poder salvar as coisas e achei um PowerPoint que eu fiz em 2003 da nossa primeira apresentação no teatro aqui, que era o primeiro auditório da cidade, e aí a gente ia se apresentar, o primeiro trabalho, né? A estreia da companhia também, porque era muito assim, né? Fazer rifa para conseguir o figurino, vender bolo na frente da igreja aos sábados para conseguir a sapatilha, porque tinha que ter, e lá 15 pessoas, né? 18 pessoas. E é muito orgulho falar disso, não é... A gente conseguiu, não é vitimismo, mas a gente conseguiu criar também um lugar de... As pessoas estão vendo a gente até vendendo bolo para dançar. Então, ali a gente estava fazendo história também. E esse PowerPoint eu lembro de fazer pegando as formas do PowerPoint, aí a forma virava o logo da companhia, para isso passar no início do nosso espetáculo, já para as pessoas conhecerem. O espetáculo chamava Contatos, registros dessas relações que já estavam rolando. E aí foi muito engraçado que eu logo mandei para eles, assim, PowerPoint entrava uma carinha, não sei o quê, né? Muito antigo, assim, porque a gente não tinha um recurso do vídeo ainda para produzir, ou se tinha era muito caro na época, né? Contratar alguém para fazer isso. E então aí a gente começou a divulgar e no final da apresentação do PowerPoint estava assim, patrocínio. Não temos ainda. Reticências. Eu dei tanta risada quando vi isso, porque eu lembro de construir isso no computador a muitas mãos, e acho que está um pouco aí a nossa história da dança também, né? O quanto a gente, nesse projeto social, depois no fundo da minha casa, no fundo da casa da minha avó, na época, era um chãozão de cimento, e a gente queria fazer bases de chão, e não conseguia, então a gente arrumava outras maneiras de fazer, né? E então aí o corpo foi achando esse lugar também, né? Dessas memórias que as pessoas traziam no corpo já, de dançar na rua, de dançar em outras academias, de às vezes não dançar por não ter oportunidade, mas aquilo já estava pulsante no corpo, né? Então tudo isso a gente foi meio que agregando um ao outro a nossa dança, né? E era, claro, muita coreografia na época, muita coreografia, repetição. E então acho que esse primeiro lugar, né, de falar sobre o território já aparecia nas pessoas que chegavam falando assim, cara, eu quero fazer isso, você deixa? Ai, pode entrar as inscrições nas escolas, né? Não é isso que eu ia falar, você falou das academias, mas acho que vale lembrar que não era nem um trabalho e não era nem uma academia que se pagava para participar. Não, as pessoas iam porque queriam dançar mesmo. Não era, nada era cobrado e nada era recebido. Então, vamos apresentar não sei onde. Não, vamos, mas como? Vamos vender bolo para conseguir dinheiro para fazer figurino. Beleza. Aí agora a gente consegue dançar em outra cidade, mas como que a gente vai para outra cidade?
Então vamos fazer isso para conseguir dinheiro para pagar uma van para levar a gente para ir lá. Não tinha van, ia no carro de alguém, todo espremido, com figurino. Não, o pai leva, o pai de fulano busca, ou porque também eram todos menores de idade. Né? Mas acho que tá lá também isso. E uma coisa que eu sempre lembro, assim, quando eu penso em todo o passado, é da relação que a companhia, enfim, que a gente tinha no começo com a escola, assim, com a educação. Porque a gente meio que veio de... A gente sempre dançava na escola, assim, mesmo a gente nem se conhecia ainda, mas o Frank montava festa junina, tipo, festa das nações, as formaturas. E aí meio que a gente já tinha essa relação sem saber que depois, né, viria uma companhia, enfim. Mas a gente já estava já tinha esse contato com ele, com dança e com escola. Tanto que a gente tem um outro projeto que a gente está fazendo o espetáculo na escola, onde a gente ensaiou por anos e anos, assim, que o pátio da escola, onde eu estudei, a Amanda estudou, Frank deu aula, foi a nossa sala de ensaio, assim, então tinha essa coisa, porque o começo veio praticamente dali, né, da escola, assim, e aí isso sempre me pega bastante, dessa memória da educação e de como ela está relacionada e de como a dança me formou, e eu acho que formou cada um que está aqui de maneiras diferentes, né, dentro desse contexto de formação, enfim, não só de bailarino, mas de cidadão e tudo mais, como ela teve também como ela é educação, né, educativa e tudo mais. E também eu fico sempre pensando nas memórias que as pessoas têm da gente, assim, tipo, eu moro em São José do Rio Preto, que é uma cidade aqui do lado, mas sempre que eu venho para Poti, as pessoas que às vezes eu nem lembro mais quem é, tipo, alguém para e fala, e aí, como que tá lá o grupo? Tipo, as pessoas não sabem o nome da companhia, não sabem, tipo... Que dança com o Frank. Mas elas sabem que a gente dança, sabe? Ai, como tá lá? Você não dança com o Frank? Aí, às vezes, ela joga o nome de uma pessoa que saiu há 15 anos. Ai, como tá fulana? Ela ainda... Então, tipo, eles não acompanham, mas, ao mesmo tempo, eles não esquecem. Eu acho que é isso também que a gente quer, né? Que essa memória fique, independente se ela ficou parada lá em 2003 ou se ela ainda está continuando com a gente até agora, assim. Mas sempre tem isso, né? De parar a gente e falar, como vocês estão dançando aonde? Vocês não fazem mais nada por aqui? Genial, né? Genial. A Yara escreveu, não sei se vocês viram, a Yara Biderman, né? Que esteve aí semana passada, escreveu o primeiro rastro quando o Frank estava falando, que vocês começaram, o chão de cimento e tal. Esse sinal que ela está falando aqui, o primeiro rastro, vocês estão falando, as pessoas lembram da gente, né, como vocês estão colocando agora, desde o começo, a casa da avó, a cidade, o chão. Gente, isso são as sensações, né, individuais, mas que está no grupo, que ela cresce dentro do grupo numa memória coletiva. É lindo isso. E agora, e essa fala de vocês, das lembranças, vocês falando que é engraçado, né, o que é antigo, um PowerPoint hoje a gente acha antigo, né? É para morrer, né? Porque vocês são jovens, mas eu digo assim, brincando, é para morrer. Porque PowerPoint é algo que se usa muito em aula, e agora, então, a internet, que a gente está tendo que lidar de vários jeitos, por causa de uma pandemia mundial, né? E é uma das poucas coisas que a pandemia trouxe de bom, mas que ela está dando a possibilidade das pessoas reverem, inclusive, o que vocês gravaram, essas falas de vocês. Imagina quem está assistindo, né, que trabalhou com vocês, tem o pessoal que está sempre assistindo o espetáculo e fala, que saudade, que lindo, que emoção. Porque cada vez que vocês contam um pedacinho, eu estou aqui ouvindo, eu falei, gente, é maravilhoso, porque a escola nem sempre é um espaço agradável em relação à memória da dança, né? Porque tem umas festinhas até hoje, século XXI. Olha que eu, quando pequena, tive festinha chata de dança, não é, né? E é incrível, porque a gente tem a lembrança, quando ela é engraçada, boa, divertida, que fica até assim, nossa, que coisa mais, olha o que eu escrevi no PowerPoint, né? Coisas assim.
é de uma vivacidade, é de uma importância isso, porque olha onde nós estamos hoje aqui reunidos, falando de uma companhia que as pessoas param na rua, encontram vocês, e relaciona, você não dança com fulano, e a lembrança de que dança se fazia, era uma dança que estava com vontade de fazer, e na escola, isso é precioso, porque nem toda escola dá esse prazer dessa lembrança, né? E as danças tem na rua hoje em dia, tem, né? Vários tipos de festas juninas, que são uma delícia, são coletivas, são grandes, né? Então, e os depoimentos de quem fez parte... Oi? Essa do peão. Dança do peão, pois é, e de cada região, isso é demais, porque eu fiquei pensando nisso quando eu vi, claro, o nome indígena da cidade, essa região tem coisa para contar um monte, vocês têm coisas aí que... porque as pessoas acham que, cidade pequena ou é longe, isso é uma falta de ouvir o outro, né, de olhar a narrativa do outro, que é triste, né, porque a memória que fica para cada um faz parte de um coletivo. Então, e dessa cidade, como é que será que os outros contam quando vocês começaram, né? O pessoal da escola, lá da escola, quando via vocês dançando, é genial. E é uma memória que lembra o outro, faz lembrar o outro. Quando fala, esse chão de cimento, esse pé no chão, esse chão de terra, esse tecido que vocês puseram aí, sabe, em que momento foi, por que foi? Apareceu aqui uma pergunta que eu não consegui ver. Aqui, ó. A Letícia está perguntando como vocês veem a recepção e o acesso do público a esse tipo de apresentação virtual. Boa pergunta. Com vocês. Eu acho que a pandemia possibilitou essa abrangência, tipo, as pessoas de outros lugares do Brasil, enfim, eu sei que pode ser que só tenha gente de Potirendaba assistindo hoje, mas tipo, ela possibilita que outras pessoas de outros lugares também tenham acesso a esse trabalho que, igual você mesmo falou, às vezes não é uma região que as pessoas não conhecem, né? Não sabe o que está sendo produzido ali de arte, de dança, do que quer que seja, e às vezes acha até que não existe nada, né? Tipo, porque não está chegando e aí assim, acho que não existe. Então, acho que as apresentações virtuais possibilitam isso, mas ao mesmo tempo eu fico meio tipo desgostoso de por que as pessoas não acessam isso, né? Porque para mim, assim, tipo, já que isso tá fácil, entre aspas, eu sei que tem muita gente que não tem acesso à internet, enfim. Mas é um lugar onde eu esperava que tivesse mais gente do que numa apresentação presencial, por exemplo, assim, né? Porque, enfim, eu imagino que, considerando que a gente está numa pandemia, as pessoas estão mais em casa, de repente elas poderiam ter mais interesse nisso. Então, e eu não falo só da nossa apresentação, mas eu tenho visto alguns outros espetáculos e tudo mais com essa quantidade de público menor, assim, por ser virtual, online, por estar, tipo, acessível para quase todo mundo, né? Então, tipo, eu gosto porque ela possibilita muita coisa, inclusive a gente está fazendo esse espetáculo aqui no sítio, né? Porque presencial até poderia pensar, mas, né? Como que esse público ia chegar até aqui, ia estar com a gente nesses cômodos, nessas memórias. Então isso foi assim incrível, né? A gente está podendo fazer isso chegar dessa maneira que é mostrando a nossa história mesmo, assim, né? Mas aí tem esse ponto que eu fico meio assim, então tipo, não sei, eu não sei ponderar, eu acho. Mas queria também ressaltar assim o quanto as pessoas estão permanecendo nas apresentações. É quem se propõe a vir. Depois no final a gente consegue acessar esse histórico, né, de quantas pessoas visualizaram, comentaram e que as pessoas ficaram até o final, até o bate-papo. Então isso também é importante, né? O quanto esse lugar do virtual, né, de não ficar cansativo, de assistir dança, esse corpo que é mídia também agora, né, que já não é mais ao vivo, eu estou falando aqui, já não é mais ao vivo, né, o movimento já não é o mesmo que chegou ali.
mas que está segurando também as pessoas nesse momento pandêmico, o seu corpo casa de frente ao celular, podendo consumir de certa forma, assim, né? Esse corpo que está aqui também. Sim, só para lembrar, olha que legal, a Fátima, vocês viram? De Santo Antônio da Platina, interior do Paraná. Interior do Paraná. Agora, olha que bacana o que vocês estão falando, a sua preocupação de que, antes do que o Frank comentou, de que são poucos assistindo, tem coisas, quando a gente vai olhar, nossa, que legal, tem aquela pessoa, aquela apresentação, é uma mesa legal, né, e tal, e tem 2 pessoas assistindo. Então, isso, a gente está vivendo um momento histórico, claro que inesquecível, óbvio, no mundo, por causa da pandemia. E nós aqui, antes da pandemia, já estávamos começando a sofrer, de novo, neste país, com este presidente, o desmonte da cultura. Então, a gente já estava sofrendo com isso, né? Então, a gente estava já numa resistência que a gente nem imaginava o que ia acontecer mais para frente. Mas, o que eu quero dizer é que a pandemia, em especial, aí sim, tem uma questão de que está nos cansando. Como a vacina está demorando, inclusive, piorou, então, cansando as pessoas, porque a gente trabalha pelo computador, quando tem trabalho, a gente faz compra, por exemplo, mais velhos, compra pelo computador, a gente não pode sair de casa, ou então dá-se um jeito, como vocês aí fizeram, uma produção, sabe, preciosa, organizado, sabe, muito bem planejado, mas, e tem muita coisa, como não é uma programação que a gente vê, o SESC está divulgando na semana que vem, no mês que vem, ou o teatro, né, que a gente fecha bem antes, e tem coisas também online que a gente escolhe para... Só que não tem essa organização nesse momento, a gente está assim, ao Deus dará quase, né? Então, é como dá. Então, vem a Lei Aldir Blanc, assim como veio aqui para vocês, mas tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, então não tem como, né, a gente ver isso mais organizado. Então, é difícil, porque eu também quero acompanhar um monte de coisa, mas eu também participo de outras coisas, e a gente tem essa decepção. Mas isso fica na história, e daqui um ano, por exemplo, a gente vai conversar de novo, tomando café com bolo de fubá, alguma coisa assim, e aí a gente pensar e refletir como é que foi isso, né? Porque ao mesmo tempo é isso, ao mesmo tempo é bem dicotômico, mas é interessante, ao mesmo tempo que a Fátima está lá no interior do Paraná, sabe, ou sei lá quem, eu fiz parte de uma mesa de tango na rua, que tem vários grupos pelo Brasil, internacional, também pela Aldir Blanc. Então, tinha gente, num horário que gente na Europa visse, em Nova York, porque lá também tem tango na rua, uns grupos pequenos, então, que bacana isso. Porém, o público fica muito dividido, não tem como, né? Mas o que vocês estão pensando e preparando já há um tempo, guardando os registros, guardando o primeiro PowerPoint, isso é histórico, né? Tem que guardar tudo isso muito bem, porque veja que interessante, não temos patrocínio ainda, 3 pontinhos, quem vai se habilitar? Tá isso mesmo, tem que falar, e não é muito diferente hoje, porque a questão da valorização da dança, do artista, ela não é fácil em vários países, sem pandemia, falando sem pandemia. Com pandemia já mais complicado ainda, porque muita gente está desempregada em vários setores, mas é a questão como é que a gente, em cada lugar que a gente está, cada território, cada cidade, cada região, a gente faz parceria e que a dança seja valorizada. Até, acho que 2 garotas, alguns daquele vídeo que vocês passaram, falam da desvalorização, mas que elas não desistem. Elas falam que eu vou continuar, eu tenho desejo. Tem lá a caixinha, uma delas tem uma caixinha com essa sapatilha, eu ainda vou continuar, que nem vocês, que vão ter maioridade de agora, mas esses sinais, né, que vocês foram vendo e resistindo, nós estamos resistindo, mas vocês estão trazendo propostas novas. E é bem bacana vocês, aí eu queria até perguntar para vocês, essa questão do sítio, que é um lugar que vocês estão pensando em fazer, abrir as portas, né, no Encontro
passado vocês comentaram isso, abrir as portas para o público, como fazer isso? Ainda tem pandemia, ok, então algumas outras coisas, vai se pensando, mas o que é incrível que eu acho é assim, vocês têm, me parece que vocês têm um planejamento, que é de ouro isso, porque vocês estão pensando, trazer o público até para almoçar, mas ter aula, o que vocês estão pensando? É aula, é também criação, vários grupos, tem espaço para outros ensaiarem, como que é isso? Porque isso faz parte dessa memória que vocês estão compondo desde sempre, que nós todos, né, as histórias de vida de cada um traz, para juntos fazermos alguma coisa, e vocês estão pensando num lugar em receber os outros. Vocês estão querendo saber da história do outro, as narrativas do outro, né? Então, assim, vocês pensam alguma coisa, a pergunta é, vocês pensam alguma coisa de também aula, uma formação, vocês têm essa vontade? Que outras coisas vocês estão pensando para esse espaço? Desejos mesmo, né? Porque uma hora, acho que é a boa hora para pensar nisso, né? Porque não dá para fazer muita coisa, pessoalmente. Eu quero comentar, porque eu acho que me move também esse lugar do planejamento. Eu lembro da gente planejar a primeira ação numa festa junina, inclusive. Que foi assim, eu peguei, gente, 4 escolas para coreografar. Vocês podem me ajudar? E aí eu lembro que todo mundo assinava um livro de ponto, chegando na escola, na mesma escola que estudava até, mas também na escola de educação infantil, né? Então ia alguém comigo na escola de educação infantil, ajudava a carregar a caixa, enfim, ou os adereços que as crianças usavam, e aí a gente conseguia ganhar, acho que era R$ 50 na época, né? Cada um por mês para trabalhar naquela escola, ou por semana. Não me lembro, mas a gente tinha um livro de ponto, eu tenho esse livro de ponto guardado até hoje, assim, que aí passava aquele dia na escola, assinava o livro de ponto. Então tinha todo esse planejamento de chegar no final do ano e ter um projeto de cadê a dança na escola. Era esse o nome. Que a gente tentou pleitear em muitas escolas daqui. E não rolou, né? Enfim, é sempre muito difícil contar com qualquer prefeitura ou poder público, mas a gente foi ainda tomando um gás e, não, vamos fazer aqui. Aí surgiu as oficinas culturais do estado, aí o planejamento rolou em outras cidades vizinhas, com pouquíssimas pessoas, assim, né? Então a gente chegava na cidade, ensaiava, apresentava um trecho de um espetáculo, e aí dava uma oficina ali para 15 pessoas, que nunca tinham dançado, às vezes. Então a gente falava, nossa, a cidade tem 3 mil habitantes, veio quase 20 pessoas aqui no salão paroquial da cidade. Isso também foi um outro planejamento e mais um gás, né? As oficinas culturais, então agora com a lei, né, deu mais essa vontade de receber as pessoas aqui e ter esses espaços de formação, não só de formação, de aula e de intercâmbio também, né? Das pessoas de outros estados poderem trazer as suas artes para cá, deixarem as artes como museu de corpo a céu aberto, da gente poder receber as escolas aqui, já que a gente não pôde fazer o projeto Dança na Escola. Cadê Dança na Escola lá? Mas a Dança na Escola se desloca da cidade e chega aqui. Porque eu ainda sinto que tem muito a se fazer, né? Hoje um cara de Pernambuco mandou uma mensagem para a gente, caramba, eu quero ir aí, já vejo o trabalho de vocês. Foi tão incrível isso, porque como é que a pessoa conhece o trabalho, a gente foi saber hoje, que bom que foi saber, né? Mas que vontade de já trazer essa pessoa para cá e poder conversar, né? Que dança é aquela que está ali, que está aqui também, né? E, de novo, a tecnologia aproximando a gente nesse momento. Então, acho que é isso. Eu tenho esse planejamento até escrito de como queria construir alguns lugares, mas a gente precisa de grana, claro, sempre, incentivo, mas eu tenho aqui os lugares que eu gostaria e tenho desejo de receber, assim, seja na cozinha para o café, seja num espetáculo grande com muita gente, seja numa sala de frente para uma árvore. Acho que é isso, né? E para além de... tem as sessões formativas, espetáculos, mas também, assim, se o grupo
quer montar um trabalho deles e quer sair da cidade. Vir, é um lugar também, pode vir e ficar aqui. Talvez não ter, a gente não precisa participar desse trabalho, mas esse intercâmbio já acontece só deles estarem nessas nossas memórias e deixarem as memórias deles de um trabalho que eles construíram no nosso espaço, mesmo que a gente não esteja no trabalho, sabe? Então, acho que também tem esse lugar de vir e montar um trabalho inteiro aqui, fica um mês, sei lá, 2 meses, monta um trabalho inteiro e aí leva um pouco da gente nesse trabalho, assim, sabe? Então, são essas coisas que eu acho que interessa pra gente, né? Mas olha que bacana, isso é formação, né? Formação, porque assim, a formação não é só a formação da escola teórica ou prática da escola, mas a formação, eu falo isso, eu sou pedagoga de formação, porque só tinha faculdade de dança no Brasil inteiro, na Bahia, só a UFBA, maravilhosa até hoje. Então, a gente tem muita gente, muito bailarina da minha geração, que é engenheiro, advogado, mas dança, né? E então a formação, que é uma coisa que eu acho muito legal, depois que eu percebi que a formação é muito mais ampla, vai além do, né, de só a gente pesquisar ou ficar dentro da escola, na sala, mas também ler embaixo de uma árvore, enfim. Mas olha que legal que vocês estão pensando e já estão fazendo isso, né, de ouvir o outro, assistir o trabalho do outro, o ensaio, ter essa troca, porque nada melhor do que a gente estudar, pesquisar, para a história da dança, tá, eu vou estudar dança no Brasil. Então, eu vou, primeiro, posso até começar pela pesquisa, mas eu posso começar por essa apreciação artística de ver o outro, porque se a gente não assiste coisas, né, ainda bem que a internet agora a gente sabe mexer melhor, porque a gente pode ver vários grupos, né, vários, de todos os países, em pandemia, como é que eles estão fazendo. E se a gente não assiste o outro, a gente não sai do lugar, porque vai ficar fazendo a mesma coisa, né? Porque se a gente vê o outro, nossa, que ideia incrível, que interessante, como é que eu faria? E eu posso fazer coisas diferentes, e a gente deve pensar nisso, né? O que é criativo, né? O que vai além do, não melhor que o outro, não nesse sentido, mas o que eu aprendo com o outro e ele aprende comigo, como você acabou de falar, né? Que assim, a gente se assistir, ver o ensaio, isso é coisa super formativa, né? E além de tudo, apreciação, pesquisar, então tá, eu vou atrás disso, nunca vi esse tipo de dança, nossa, como que é, onde apareceu isso, conversar com outro, e aí eu crio também. Então, esse triângulo, né, que a gente chama desse triângulo, que não dá para ficar sem um, sem outro. Então, por exemplo, eu dou aula de história da dança, é óbvio que para mim essa nossa conversa e conhecer vocês e assistir, nossa, já me dá um outro parâmetro. Eu já fiquei pensando o que eu conhecia nessa região e como é que é essa história da dança nessa região que vocês estão fazendo há anos, né? E eu queria saber também como é que é a questão na cidade. Claro que tem coisas que a gente já sabe, mas nem sempre, né? Às vezes é uma boa surpresa, às vezes não. Como é que é a questão do preconceito, se vocês sofrem preconceito, se no começo foi muito ruim, porque vocês sempre fizeram uma dança mais criativa, né? Não é o balé que é mais palatável, não estou criticando o balé porque é maravilhoso, são questões de escolhas, mas o balé ele é mais aceitável, né? Porque são contos de fadas, é uma coisa mais do príncipe, a princesa, e é diferente. Mas, por exemplo, a festa junina, por outro lado, ela é muito bem aceita, divertida, é popular, né? Como é que foi isso? Como que é ainda hoje? Assim, existe ainda um preconceito? Como é que é isso? Com artistas da dança ou com o tipo de dança? Como que acontece isso? Ou não tem? Pode falar? Claro. É que assim... Bom, no começo houve sim bastante preconceito, porque essa dança também eu mesmo não conhecia, né, de começo. Então eu entrei sem conhecer, através do projeto do Frank, né, e comecei a gostar, né, a conhecer mais, me aprofundar.
E sim, no meu caso, como menino, assim, novo, falar sobre dança e dançar gerou bastante preconceito. Ah, você dança, mas dança que? Balé? Mas você dança? Menino joga bola, menino tem que jogar futebol só, não dançar. E eu persisti, né? Porque eu sou muito de brincar e zoar, então não ligo muito para as coisas. E continuei dançando. Fizemos balé. E fiz balé também, sim, né? Mas sim, rolou bastante preconceito por conta disso. E depois que a companhia também cresceu um pouco, assim, e eu continuei nisso e falei assim, não, eu tô nisso há bastante tempo, quero trabalhar com isso e também levar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi para outras pessoas que não conhecem essa dança, não conhecem o que é, né, a expressão corporal, tudo. Então, tudo que eu aprendi, eu levei para as escolas, levei para projetos, para todo lugar que eu vou, eu ainda levo essa dança que eu aprendi, terceira idade, a pai, todo lugar. E também escutei, nossa, mas dança vai te dar futuro? Vale a pena dançar? Isso não é um serviço, isso é só um hobby, isso não vai te levar em nada. E pelo contrário, foi tipo, a dança para mim foi o que mais tipo, me rendeu dinheiro, foi o que eu mais gostei de trabalhar, não só pelo dinheiro, mas porque eu gosto mesmo, e mesmo se tipo não ganhasse nada, porque a gente não ganha, né? Geralmente só quando tem mesmo projeto, PROAC, assim que a gente passa, né? E acaba ganhando. Pelo contrário, a gente dança por gostar mesmo. E por se reconhecer, né? Se reconhecer e um tempo que até a companhia teve uma pausa, né? Que cada um foi buscar um pouco mais de estudo, conhecimento. Eu também tive fui buscar também um grupo através de projeto social que eu dava aula de dança, onde também fiz um grupinho de dança que se chama Sobrevir, que é um recomeço, né? Um recomeço. E a gente está também na mesma linha que o KD teve de início, a gente está na mesma linha. Então, mas esse preconceito foi só para me fortalecer também. Porque quem quer corre atrás, vai atrás. Mas eu lembro também, depois das festas juninas, né? O quanto o número de meninos dançando aumentou, né? Eu lembro que a gente levava, sei lá, 200, sim, 400 crianças para apresentar na festa junina, que tem uma concha acústica aqui. Então, muitas crianças iam. E essa referência também do homem que não dança e joga futebol só, né? Tem até no vídeo isso, o Vitor fala isso, né? Nesse vídeo completo dos relatos, assim, que ele fala, nossa, eu fui jogar futebol, mas os amigos acabaram entendendo depois que eu estava dançando com aquela roupa de balé, ou seja lá, do que era, os amigos acabaram entendendo, porque eu vivia de calção, e aí tinha que colocar uma malha, olha, a Renata aqui fez parte logo no começo também. Então, assim, esse lugar do preconceito sempre existiu, mas a gente se reconhecia enquanto corpo que queria, isso que você disse, Simone, que queria fazer a dança, queria dançar, queria se encontrar, e assim vem sendo, né? Quando a gente não tem um reconhecimento, seja de um projeto, de uma lei de incentivo, a gente tenta se reconhecer de algumas maneiras, né, na região, na cidade. Eu acho que do preconceito ainda tem, sim. Inclusive, as pessoas olham e falam, é aquela dança louca lá que você faz. Porque eles não sabem o que é. Mas eu lembro de antigamente, assim, quando eu entrei na companhia, principalmente, eu fazia balé. Balé era o que tinha na cidade, aula de balé. Então a gente fazia balé. Menina fazia balé e jogava algumas coisas. E aí, vai ter uma audição na companhia. Nossa, uma audição. Mas o que eles fazem? Não sei, eles dançam. Mas o que eles dançam? Não sei, não é balé. Mas o que é? Não sei, mas vamos lá. E fomos.
E aí entramos para a companhia, pela audição, que não era balé, mas era dança. E então, como menina, nunca teve preconceito de dançar. Mas do que se dançava lá dentro? O que dançava? Aí tinha. O que é isso? Não sei, é cena. Ai, mas é teatro? Não, não é teatro. Não, mas vocês não usam sapatilha? Não, gente, não usa sapatilha. E aí, isso sempre teve, até hoje, com relação à dança contemporânea. O que é essa dança louca? Isso sempre teve. E puxando o gancho que você falou da formação, os 4 têm formações de licenciatura, na verdade. Eu, o Frank e o Kaká somos formados em educação física e o Mike é formado em ciências biológicas. Cada um tem uma formação. E mesmo estando cada um dentro dessa profissão de formação, dançam. E também levam como uma outra profissão. A gente sempre está fazendo coisas de dança, igual o Kaká falou. Ai, me deu mais retorno, mas ele não deixa de trabalhar também como personal, como professor de educação física. Então, a gente também tem outras formações, além da dança. Sim. Agora, fala. Não, eu ia só falar isso que a Amanda falou mesmo, que para além dos preconceitos individuais que atravessam, né, nossos corpos aí desde sempre, eu acho que o que pegava mais era isso, era o desconhecimento, na verdade, era as pessoas não saberem o que é, né? Sim. E aí, como o balé é uma coisa clássica no sentido de que todo mundo conhece, sabe, enfim... Ou pelo menos acha. Né? Pelo menos acha que conhece, e é uma coisa que já está impregnada na sociedade, assim, como forma de dança. Então, uma coisa que vinha meio que quebrando isso, assim, era muito difícil das pessoas entenderem. E aí a gente tá nesses lugares que nem a festa junina, que reunia a cidade inteira, festa das nações, tipo, até no carnaval, quando às vezes a gente dançava. Eu acho que isso foi fazendo as pessoas, não sei se entenderem, mas, tipo, saberem que é isso que a gente faz, entendeu? Essa é a nossa dança. Então, tipo, e na cidade não tinha nenhum outro grupo que fazia essa dança. Assim. Eles não necessariamente... não poderiam ainda não saber e não ter esse conceito da dança contemporânea, mas sabiam que a gente fazia aquela dança e gostavam daquilo, assim. Então, eu vejo que no começo tinha esse lugar do desconhecimento. Fazendo, né? E aí que hoje também não melhorou muito. Não sei se é aqui, né? Porque é uma cidade de 18 Não, aqui também. Meu, olha, o que vocês estão... É sensacional o que vocês estão contando, assim. Bom, primeiro, claro, é uma coisa... É meio histérico, né? De tristeza e alegria, né? Que a gente sofre na dança, mas é sensacional dançar. É sensacional manter essa coisa. Eu vou fazer, a gente faz. De alguma forma, a gente faz. E sim, a gente tem que ser valorizado e ser pago, né, como trabalhador da dança. A gente batalha isso. Agora, voltando ao preconceito, olha que coisa. A ironia do destino, porque concordo plenamente com vocês, é uma falta de informação, porque, obviamente, nós não temos política cultural atualmente. Faz tempo também. Mas uma política cultural que chegasse nas cidades, né, e que desse essa possibilidade das pessoas conhecerem vários tipos de dança. Né? Seja no vídeo, seja no espetáculo. Então, e a ironia do destino é que, imagina, o balé clássico, por exemplo, que é mais aceitável, é mais comportado, vamos dizer assim, né, na visão das pessoas, deturpada, mas é um conto de fadas, tem a sua beleza, claro, mas ele só podia ser dançado quando ele foi criado pelo Luís XIV, pelo homem, só o homem podia dançar. De meia calça, de saltinho, de peruca, disso, aquilo outro, Então, a hora que as crianças, os adolescentes, mesmo adultos, eu dou aula para adulto de história da dança, que você fala, isso tem gente que até hoje não sabe, que trabalha com dança, não foi lá ver. E quando vê isso, a gente, gente, e só a dança de rua que pelo menos foi muito bacana, porque a dança urbana ajudou nisso, e vocês nas festas coletivas, olha que genial, as pessoas sabem, eles dançam.
aquela dança louca, mas eles dançam. E vocês estão lá e as pessoas sabem que vocês se empenham nisso. E eu ouvi, por exemplo, com a história da dança, porque como a faculdade demorou muito para chegar em outros estados no Brasil, né? Então era muito incomum você estudar a dança, não existia, só na Bahia. E lá é mais dançante a cidade do que, claro, São Paulo. Mas eu ouvia assim, quando perguntava, o que você faz? Atualmente eu dou aula de história da dança. Eu dou há muitos anos já. Até uns 8 anos atrás, quando eu falava que eu dava aula de história da dança, a pessoa olhava para mim e falava assim, que exótico! No começo, eu ficava chocada. Falei, como exótico? Né? Nossa, como assim exótico? Aí, com o tempo, eu olho para a pessoa e penso, o que eu faço com essa pessoa? Sabe? Falo porque, mas é porque não sabe o que, né? Não pensa, meu Deus, tem história de tudo. Nós temos histórias, né? Nós temos histórias, então tudo existe história, porque é uma evolução, porque tem vários tipos, e nós não, eu acho que a gente vive num momento, não agora este da pandemia, mas a gente vive num período histórico muito privilegiado, porque a gente conhece muita coisa de dança diferente, né? Cada dia tem uma coisa diferente, é maravilhoso. E a gente está sempre ali resistente, e eu danço. É maravilhoso esse depoimento de vocês 4, porque cada um fala, eu continuei, eu quero, eu desejo e vou. E é isso, é isso. Agora, essa falta de informação é que, claro, é como a mesma coisa que a gente vai começando a ficar um desespero, porque a cultura eles estão devastando a cultura, a gente não tem mais nem Ministério da Cultura, então a arte, né, as artes plásticas, a pintura, o que seja, o teatro, a dança, performance, música, canto, ela está sendo no Brasil detonada de uma forma, mas a gente resiste muito. É impressionante no Brasil. É muito interessante isso. É muito bom. Agora, essa questão de formação, olha que interessante, vocês 4 têm formações diferentes, mas fazem trabalhos diferentes, mas esse encontro, né? O que tem em comum? Que é isso que a memória, o que o outro provoca. E a Amanda falando dessa, agora eu me lembrei que você comenta assim, mas que dança que é? Não sei. Mas como que tem sapatilha? Não, é bárbaro, porque é uma reflexão que a gente vai fazendo, né? O que é isso? Mas assim, então o que será? Vamos ver, né? Mas tem muito isso de você estar aberto para ver. Então, na verdade, essa realidade do preconceito ainda tem. São Paulo enorme, Rio de Janeiro, tem, ainda tem. Oi? Não, eu lembro que eu e a Vânia, a gente fazia balé clássico, né? Que era o que tinha na cidade. E aí, quando eu passei na audição, que a gente ia pro ensaio, a gente chegava de meia calça. Sim. Mas ninguém lá tava de meia calça. É isso. De meia calça, de short, sapatilha. Aí, ensaiar, eles estavam de meia, eles estavam descalços. Aí eu falava, nossa, acho que eu não venho mais de meia calça. Mas olha que interessante, né? Por que será que estão descalços, né? E tem tudo a ver com a história da dança, a evolução da dança, né? De que o pé no chão, você sentir. Klaus Viana, nossa, o nosso único bailarino, coreógrafo, enfim, que tem uma técnica, né? Criou uma técnica no Brasil, que quando ele chegou em São Paulo na década de 80, que ele dava aula de balé, porque ele, né, trabalhava com balé clássico também, de balé sem sapatilha, a aula de balé sem sapatilha para homens e mulheres, a gente ficava assim, eu lembro, eu era adolescente, a gente falava, você já foi fazer aula com aquele cara que dá aula sem sapatilha? Era uma coisa, nossa, né? E é incrível, porque ele trouxe um olhar da dança pelas articulações, ossatura, é um monte de coisa nova, né? E que a gente vai fazendo, e vocês estão criando uma coisa nova. Imagina, a cidade tem um lugar, um sítio, que acontece um encontro de dança, encontros, né, do que vocês estão querendo fazer.
E vocês sabem aí o tempo, né? Eu estou adorando aqui conversar, mas eu tenho mais uma pergunta, porque eu acho que não tem outra. Tem mais pergunta aí? Podemos? Acho que não. Mas a gente pode se encaminhar aqui, uma pena, né? Mas eu estou aqui também, muita coisa na cabeça, né? Que a gente pode trocar e já fica o convite. Sim. Já temos o convite de você vir para cá, né, Simone? Quando puder, mas também, de qualquer momento, a gente se encontrar novamente aqui no virtual. Claro, online. Vamos online. É exótico. Mas eu queria também só finalizar esse assunto, que a companhia, por muito tempo, se tornou um espaço de cuidado, assim, de um núcleo de cuidado a esses adolescentes. Eu era adolescente também, né? Mas eu sentia que o lugar de fala, não só corporal, mas de fala enquanto pessoa, ou que a gente sim recebia esses corpos e podia ver, né? Esse lugar de não ter fala na sociedade aqui, de receber, sim, homossexuais, lésbicas, que também na cidade não tinham espaço para falar ou para ser. Então, o negro, né? Eu lembro também do tanto de preconceito. Ah, você é gorda e está dançando. Ou você... Entendeu? Então, esse lugar também de ser um núcleo de cuidado, que a gente se encontrava para falar sobre ou para dançar, que os preconceitos não existiam, desde a sapatilha, mas também do corpo que dançava, né, que se manifestava. Então a gente ia dançar no carnaval, dançar na festa junina e poder quebrar com esse padrãozão, né, que às vezes a cidade, às vezes não, sempre tinha. Ah, você não cabe aqui, você não pode ali. Então acho que a KD vem por esse lugar também, esse nome, né, do onde. Sempre, né, onde a gente pode também interferir, né? E tudo bem, e tá tudo bem. Então, a gente ainda sente falta desses adolescentes, né? Do hoje também mais próximos. Então, essa nossa vontade de aproximar agora esses projetos que não existem aqui, né? De dança, de arte, de cultura, é muito escasso. Então, tá aí o nosso convite também para quem quiser se aproximar, né? Como a gente falou com a Yara semana passada dos centros, né? Aqui também é esse lugar, né? Do território, do centro que a KD propõe como conversa, né? Dá para eu falar, para fechar? É para fechar já? Dá para falar mais um pouquinho? Pode. Pode? Vocês me avisam. Mas, então, essa sua fala, é porque a conversa é boa, a gente vai indo, né? Mas é um perigo. Mas eu acho que essa sua fala, Frank, é fundamental, porque esse acolhimento que você está falando dos adolescentes que estão em formação, quase adulto, mas não é, né? A gente passou por isso muito, a gente sabe o que é ser adolescente já, nós, né? Então, não é fácil, ainda mais com tantas pressões, preconceitos, desde a questão física, é gordo, é magro, é esquisito, aí o cabelo, aí isso, é aquilo, como se veste, né? Então, se ele é gay, se não é gay, se ela é lésbica, isto é um inferno, é o preconceito racial, é o preconceito contra a pobreza, é o preconceito de gênero, é muita coisa. E é uma sociedade cruel, né? Porque, claro, vai excluindo e força, entre aspas, porque tem uma hora que as pessoas se rebelam. E mesmo os adolescentes, principalmente nós, como adolescentes, somos, né, fomos heróis, né? Um pouco a gente achava, mas tem muita coragem. E a gente, é o que a gente estava falando, mas o que vocês estavam falando antes de com tudo isso, com todo esse preconceito, eu estou aqui, eu danço, eu faço. Então, é muito importante o que vocês estão pensando em relação a isso, que você falou do acolhimento, Frank, porque além de ser adolescente, pode ser, não que vá ficar fechado, porque vocês não têm essa característica, dá para ver, é de justamente mostrar, olha, somos todos de um grupo social, e temos que conviver juntos nessa cidade, neste país, nesse estado, enfim, em várias cidades que se cruzam, né, vocês vão para lá, vão para cá, e o que dá para ser parceiro, para se fortalecer nisso, e um acolhimento dessas diferenças para mostrar
que, na verdade, são pessoas diferentes de todo tipo, todo mundo é diferente, né? E então, acho que, e a dança, acho que é uma forma de trabalhar isso tranquilamente. E também, assim, como tem já esse nosso contato, e vocês estão tendo contato, imagina, alguém de Pernambuco, eu acho que esse contato é precioso agora, e ter essa, sabe, essa lista, né? Oba, vamos nos rever, vamos continuar falando, porque São Paulo também tem vários grupos que estão preocupados com isso e fazem uma dança de coletivos. Foi surpreendente que eu fiz parte, aliás, a Yara também e o Júnior, do Fomento à Dança, né, municipal, o semestre passado, e a quantidade de coletivos que apareceu como proponentes dessa vez, de mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, brancos, LGBT, trans, maravilhoso, com trabalhos muito bons, que é isso, quer dizer, que tem trabalhos que estão preocupados e querem experimentar também e fazer, porque a questão é, somos todos seres humanos, né? Então, é muito legal, muito bacana, e eu estou bem, assim, à disposição para a gente conversar várias vezes, mesmo online, porque vai demorar ainda, né? Essa questão, a gente sabe disso, a gente tem que ser realista, infelizmente é isso, mas a gente vai assistindo uma coisa ou outra, e respira e vai, porque a gente é insistente. Então, é muito bacana a gente estar junto, todo o pessoal que está assistindo de outros lugares. E parabéns, super parabéns, Obrigado, viu? Simone. Super parabéns. É E uma difícil. boa, ainda aí, né, tem uns dias, ainda tem Temos. 2 semanas, né? Sim, 2 semanas. A gente invade agora março, a temporada vai até 14 de março, todo sábado e domingo. Muito gás aqui, receber vocês, agradecer quem ficou aqui na live também. As pessoas permanecem, olha. Isso é muito um legal carinho, isso. nossa, é um carinho. Obrigado É mesmo muito por ter bacana. aceito e pela disponibilidade, pela sua aula, pela sua voz e por estar tão próxima. Nossa, a gente se conheceu agora, né? Aqui, que vontade de conhecer pessoalmente, agora. mas Mas obrigado. vamos, a gente vai se conhecer. Vamos. Imagina. Sim, e a Fernanda, que essa voz linda, que aí quando a gente foi comer um bolinho, tomar café, eu queria conhecer também, porque a participação dela é muito preciosa também. É muito bacana essa voz dela. A Fernanda é uma Gente, parceiraça que está com a gente agora e não larga mais. Isso que é bom, a gente não se larga assim, tá vendo? Vocês não se largam. Obrigado. Olha, brigadíssimo, gente. Obrigado. Queria agradecer a todos aqui, o Wallace que está na transmissão. Obrigado, Sim. obrigado. Até. Beijo. Amanhã tem mais, 19h30. Beijos. Obrigado. Isso, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau.